Bom, enquanto o pessoal está entrando, a gente pode ir conversando um pouquinho. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 6, que fala sobre a psicofonia consciente. A primeira manifestação mediúnica que nós estamos estudando. Esse capítulo, ele é dedicado apenas ao fenômeno, ou seja, é o estudo do fenômeno da psicofonia consciente, observada tanto no âmbito físico. Nós estamos agora dentro de uma reunião de desobsessão. O capítulo 5, que a gente fez em 3 aulas, é aquele capítulo que estávamos a 2 minutos de iniciar a sessão. Agora, nós já estamos dentro da sessão, e esse nosso primeiro espírito que está se manifestando através da médium Celina, que é o nosso irmão Libório dos Santos, é o primeiro espírito que está sendo trazido para ser atendido nessa nossa reunião fraterna. E esse espírito, ele foi trazido por 2 guardas que ele não consegue ver, e ele foi trazido ali a pedido da nossa irmã Sara, que está passando por um processo obsessivo, ou seja, ele é o obsessor da irmã que fez a solicitação para que fosse ali atendido. Vão ser atendidos tanto ela quanto ele. Eles estão num processo simbiótico de obsessão, também conhecido como vampirismo espiritual. Nosso irmão Libório, ele vampiriza a nossa irmã Sara, e ele foi trazido ali para exatamente estabelecer esse diálogo, e a partir de um diálogo pontuado no amor e na caridade, na solidariedade, que ali eles vão trabalhar no sentido de tentar desfazer essa ligação. O ideal mesmo é a gente acompanhar o desenrolar desse capítulo, e o próximo capítulo é que vai trazer realmente a solução, vamos dizer assim. Porque neste capítulo é o que normalmente nós, que somos médiuns, somos os doutrinadores ou os esclarecedores, fazemos no início, quando um médium ali começa a sua manifestação psicofônica. Primeira coisa que você tem que fazer, o que ele fez, o nosso irmão ali, o doutrinador, que é o Raul Silva, o dirigente da sessão, ele deu uma boa noite para o irmão, seja bem-vindo, e deixou o irmão falar. O irmão vai ali colocar todas as suas expressões, o que é que está acontecendo, o que ele está sentindo, porque é a partir destas informações que ele traz que o doutrinador, o esclarecedor, vai poder atuar sobre o irmão. Ele precisa ter essas informações. Essas informações são fundamentais para que ele possa partir de um início, saber o que é que está se passando. O irmão vai trazer para ele o que é que ele está sentindo, o que é que está se passando com ele, o que está de maneira mais obtusa, mais pontual, está afligindo na vida dele, se ele está perseguindo alguém, se ele está ligado a alguém. No caso desse nosso irmão, ele está ligado a uma pessoa, ele tem graves problemas a partir dessa ligação, problemas mentais, né? Desequilíbrios mentais. Ele desconhece o que aconteceu com ele. Ele sabe que ele está num lugar diferente, mas ele não sabe precisamente o que é que se passou, por que é que ele está lá. A maioria deles não sabe como chegaram ali, não sabe o que está se passando. Na verdade, encurtando a conversa para ficar uma coisa mais direta, entendimento mais fácil, não sabem que morreram, não sabem que deixaram o aparelho físico e estão na parte espiritual. Não tem esse conhecimento. E além de não ter esse conhecimento, ele está profundamente perturbado, porque ele sente necessidades, como se fossem necessidades de alguém que estivesse vivo, e ele não sabe como nutrir essas necessidades. Então ele se liga a essa pessoa, a qual ele tem muito amor por ela, que é a Sara, e essa ligação, nós vamos perceber que isso já foi comentado na live anterior, ele ali absorve as energias da Sara, da respiração, do alimento que ela come, da própria constituição.
ele vive se nutrindo do fluido vital, sugando o fluido vital da nossa irmã Sara. Então, ele como se fosse ele foi comparado na live passada como se ele fosse uma trepadeira, uma erva daninha, uma erva daninha não, mas uma trepadeira, uma planta que vive através de uma outra planta, sabe? Vamos dizer assim, ele suga as energias dela, né? E esse processo levou a nossa irmã Sara encarnada a um profundo desequilíbrio. Ela está profundamente desequilibrada, ela está profundamente desgastada, assim, vamos dizer assim, energeticamente, ela está realmente se sentindo muito mal. E é aquela história, né? Chega numa situação como essa, já passou no médico, já foi em diversos lugares, e a coisa está cada vez ficando mais grave, está perdendo cada vez mais, está entrando em depressão, está perdendo energeticamente a vida. Alguém chega e fala: por que você não vai procurar auxílio na casa espírita? Possivelmente, eu não tenho essa informação, eu estou especulando, especulação do Eduardo. Possivelmente o que deve ter acontecido com essa irmã, a Sara. Ela possivelmente procurou a casa espírita, passou pelo atendimento fraterno, passando para o atendimento fraterno, foi ali indicado que iria ser colocado o nome dela para as vibrações na desobsessão, os trabalhos de desobsessão, e esse trabalho, então, agora está iniciando. Esse é o primeiro trabalho, é o primeiro atendimento. Bom, nós estamos parados aí. Nós estamos parados exatamente nesse momento em que ele terminou de apresentar quem é ele, o que é que ele estava ali, o que está acontecendo, ou demonstrar que, assim, verbalmente, através da médium, ele está colocando como ele está se sentindo. E o nosso irmão ali, o Raul Silva, ele já tem consciência, então, daquilo que eu falei para vocês. Ele sabe que é um espírito que não tem consciência do que aconteceu, ele já passou isso para ele. Ele não sabe o que é que está se passando, ele não sabe como chegou até lá, porque ele não é capaz de ver nem os dois guardas que o trouxeram. Tamanho, vamos dizer assim, o grau de materialização que ele se encontra, de tão denso que está o perispírito dele, ele não consegue ver esses outros irmãos, que, lógico, têm o seu perispírito mais quintessenciado, mais sutil, e ele não consegue ver. Quer dizer, todas essas informações, naqueles primeiros, vamos dizer, 5 minutos de fala, ou às vezes muito menos, os 2, 3 primeiros minutos de fala, ele já trouxe para o Raul Silva. E agora, hoje, a gente vai partir desse ponto, em que o Raul Silva agora vai começar a fazer as primeiras análises, vai começar a fazer os primeiros apontamentos. Só que antes de fazer esses apontamentos, nós temos agora as visões, tanto do mundo espiritual ali por André Luiz e Hilário, fazendo os comentários daquilo que eles estão vendo que nós não vemos, e que vai ser muito importante para nós conhecermos o que é que está se passando naquele processo, e também alguns comentários relativos à reunião. O esclarecimento em si é só semana que vem, aí realmente é o esclarecimento, e essa parte vai ser dada pelo nosso irmão, o Marco Antônio. Marco Antônio tem até mais embasamento do que eu nessa área, ele já doutrina há muitos anos, doutrina, de maneira de esclarece, né, esses irmãos já há muitos anos, então ele tem uma bagagem de experiências até maior que a minha. Então, com certeza, ele vai ali trazer muito mais informações do que se eu fosse me aventurar a fazer essa área. Então, até agradeço ao Marco Antônio de ter escolhido esse capítulo, porque é um capítulo que realmente ele tem bastante experiência. É um capítulo que ele já trabalha no desenvolvimento da educação mediúnica, e ele também faz esclarecimento há muito mais tempo do que eu. Portanto, ele tem mais experiências. Experiências que eu, às vezes, não tenho tanta quanto ele. Porém, nós vamos trabalhar junto, e a gente vai ali, juntos, tentar passar para vocês o melhor entendimento possível dentro do esclarecimento em que o Raul Silva ali vai trabalhar com o dirigente espiritual da sessão, o mentor da sessão, que é o nosso irmão Clementino. Bom, 10 minutos se passaram, e eu gostaria de solicitar, eu acho que a grande maioria de nós já se encontra aqui, eu queria solicitar se alguém pode fazer a abertura para nós.
Já que ninguém hoje falou, faço eu mesmo, por favor. Vamos nos colocando confortavelmente nossa cadeira, nossa casa, rogando a espiritualidade amiga, aos nossos guias, ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo guardião, que possa nos inspirar, que possa nos intuir, para que possamos absorver o máximo possível de informações desse ensinamento trazido pelo nosso irmão André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ensinos que nos ajudam a compreender melhor a vida material e a vida espiritual, a compreender melhor a construção e como executar a construção do reino de Deus. Aprendermos a auxiliar e a sermos auxiliados, a fazer o bem a todos aqueles que estão à nossa volta, assim como Jesus nos ensinou, fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. A nossa regra áurea. Que possamos, então, todos nós, unidos em pensamento, em sintonia com esses espíritos, acolher os seus ensinamentos, as suas inspirações e intuições, e que possamos, assim, ao término desses nossos estudos, compreender melhor todo o ensinamento do Mestre Jesus, o cristianismo, da maneira mais pura e mais bela, praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, praticando a compaixão. Agradecidos, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de André Luiz, e do livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva. Agradecidos com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Um bom estudo a todos nós, que assim seja. Vou compartilhar com vocês, então, a tela da onde eu parei. Nós estamos um pouquinho adiante disso, então eu vou apenas revisar a estrutura para a gente continuar a partir daí. Nesse inteirinho, os condutores, obedecendo às determinações de Clementina, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia, né? O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de lançar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote, ou seja, sobre o centro de força laríngico, para que ela pudesse ali estabelecer a psicofonia consciente. Lógico que as primeiras forças magnéticas foram sobre o centro de força coronária, né, o córtex cerebral, para que ali pudesse estabelecer essa comunicação mente a mente. A foto ao lado, ela dá uma ideia mais ou menos clara do que é que está se acontecendo. Tem uma foto até um pouco mais ampla, um pouco adiante, que eu vou colocar para a gente entender um pouco melhor. Nós já passamos por isso, né? André Luiz, notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros. A psicofonia consciente, ela se dá dessa maneira, sempre é como se fosse um desdobramento consciente em que o médium se afasta um pouquinho do seu aparelho físico. É alguns centímetros mesmo, o afastamento é bem pequeno. Enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante senta-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se ajusta-punha, a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Não existe aquela incorporação que o espírito entra dentro do corpo, não. Essa justaposição é próximo, né? Ele está ali próximo. A gente costuma dizer, normalmente, que é esse toque de perispírito a perispírito. Eles se aproximam ali, e nesse toque, há ali aquele campo, o campo de
vibratório, né, tanto do médium, né, que interpenetra, né, no perispírito, na formação perispírita do comunicante, e forma esse vínculo mental que permite ali, como se um link, né, que permitisse ali o médium receber mentalmente todas essas informações. A ideia, mais ou menos, do afastamento é dada nessa figurinha ao lado, o corpo físico ali e esse pequeno distanciamento. Mas vejam que há uma ligação constante, né, mental, do perispírito que se afasta um pouquinho com o corpo físico. O controle é total, gente, é total. Essa mediunidade, ela é consciente. A gente conversou semana passada, né, que é a mediunidade mais comum. Praticamente 95%, né, até um pouco mais, né, dos médiuns hoje em dia são conscientes. Muito poucos são semiconscientes e uma minoria quase que absoluta é inconsciente. Uma minoria quase absoluta. O que é natural, né? O desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, vão nos abrindo essas possibilidades de ter uma consciência maior, compreendendo melhor o fenômeno. Compreendendo melhor o fenômeno, tem condições de você participar mais, ter uma participação mais efetiva. É algo natural da mediunidade, que à medida que você vai conhecendo melhor como é o funcionamento, como é a estrutura e funcionamento da mediunidade, que você tome mais ali participação, que você esteja ali mais participante e principalmente mais consciente a respeito daquilo que está ali se passando durante todo esse processo. Então, hoje, a grande maioria são de médiuns conscientes. Como eu falei, eu ia trazer uma figura um pouco maior, a figura um pouco maior, ela mostra com mais detalhes. Projeto Imagem, tá? Essas figuras foram feitas a partir do Projeto Imagem, e elas se baseiam exatamente na obra, naquilo que eles leram, e ali alguns médiuns de pictografia do Projeto Imagem desenvolveram a ideia daquilo que André Luiz estaria vendo. Então, é um esboço daquilo que André Luiz está observando. Percebam que ali de roupa azul é a nossa médium, a Dona Eugênia. Ela está um pouquinho afastada, o seu perispírito se deslocou alguns centímetros do corpo físico. A ligação mente a mente continua ali presente. O nosso irmão, que é o Libório Silva, né? Libório Silva, acho que está o nome dele. Libório dos Santos. Nosso irmão Libório dos Santos, ele está próximo, vejam que ele está sentado rente a ela, mas há uma ligação entre a mente de Libório, principalmente com o centro de força frontal. E por que o frontal? Lembra que nós estudamos esses centros de força no capítulo anterior? Porque o frontal ele é responsável principalmente pela base simbólica, pelas expressões, tristeza, alegria, manejo, às vezes, mãos, pés, gesticulação da própria fala. Às vezes, essa ligação ela provoca uma outra mediunidade que, em muitos médiuns, aparece de maneira bastante pontual, bastante forte, né? Que é a transfiguração. A transfiguração ela pode ser tanto na fisionomia, a fisionomia ela perde um pouco a fisionomia natural da médium, por exemplo, da nossa irmã Celina, ela pode perder um pouco a fisionomia e dar expressões da fisionomia daquele que é o comunicante. Pode haver, como o nosso mentor já fez trabalhos sobre o centro laríngeo, o centro de força laríngeo, que vai propiciar com que ela possa trazer com mais clareza e expressão o fenômeno da psicofonia, a fala, o timbre da voz pode mudar. Isso também é conhecido como mediunidade de transfiguração. São transfigurações mediúnicas que o médium ali vai recebendo através de todo esse canal energético que liga no frontal e que ali se expressa em todo o veículo físico da médium que lhe empresta esse veículo físico por um tempo para que ele possa ali se manifestar e possa ali haver o esclarecimento, a tentativa de esclarecimento pelo nosso irmão Raul Silva. Tudo isso está sendo observado ali criteriosamente pelo nosso irmão Clementino, que aparece ao fundo, com os cabelos brancos e de barba,
Aquele que está de terno e gravata ao fundo é o nosso irmão Raul Silva, o coordenador da equipe, é o doutrinador. Percebam que nesse momento ele está escutando, ele está colhendo informações daquilo que aquele que se manifesta está se expressando através da nossa irmã Celina. Bem ao lado, mais embaixo, nós vemos aqui o nosso irmão André Luiz. Então, a ideia do que está acontecendo ali na mesa mediúnica é esta. Vejam que todos eles estão ligados através do coronário, né? Existe ali vamos dizer assim, um elo mental, né, que fecha entre todos eles para que haja um equilíbrio em toda a corrente mediúnica, né? A corrente mediúnica ela está toda equilibrada para que todo o trabalho se transcorra ali conforme conforme é o desejo de todos, né? Com paz, tranquilidade e equilíbrio. Tudo bem equilibrado. A imagem ela nos traz muitas informações, né? Por isso que eu achei importante colocar a imagem inteira em um slide, porque ela é rica em informações, ela nos traz muitos detalhes que vão ser agora melhores trabalhados pelo nosso irmão August e pelas perguntas que vão ser feitas tanto por André Luiz quanto Hilário. André Luiz e Hilário, eles já tiveram experiências anteriores, mas esta experiência para eles, ela é muito particular, porque é a primeira vez que eles têm ali do lado deles alguém com muita experiência, que é o irmão Aulus, e que está ali pronto a responder a qualquer pergunta. Isso é muito importante para nós, porque vocês vão ver que são perguntas que qualquer um de nós, mesmo trabalhadores espíritas e que estivesse naquela sessão, iria fazer. São perguntas muito interessantes e vão trazer para nós detalhes importantíssimos de todo esse trabalho. Um comentário sobre a psicofonia consciente. O espírito comunicante entra em contato com as irradiações perispirituais do médium, aquilo que eu comentei, né, sobre essa psicosfera psíquica, né, que o médium ali cria, né, a foto ao lado, ela dá essa ideia, né, dessa expansão, né, emitindo também suas radiações e radiações perispirituais, formam a atmosférica fluida capaz de permitir a transmissão de seu pensamento ao médium. É através dessa psicosfera, vamos dizer assim, desse toque perispírito a perispírito que você consegue fazer isso. Que ao captá-lo, transmitirá com suas possibilidades em termos de capacidade intelectual, de maneira que ele consegue entender o pensamento do comunicante, vocabulário, gestos e etc. Por isso, a ligação no frontal, vocabulário, gestos e etc. A exteriorização do perispírito do médium de apenas alguns centímetros. O médium age como se fosse um intérprete da ideia sugerida pelo espírito, exprimindo-a conforme sua capacidade própria de entendimento. Isso tudo é livro dos médiuns, tá, gente? E está no item 223, o item 15. O espírito do médium exerce influência patente sobre as comunicações que transmite, podendo, inclusive, ao assimilar as ideias dos espíritos, alterá-las conforme as suas tendências, sendo, nesse caso, um mau intérprete. Ou seja, uma comunicação fortemente anímica, onde ali o médium está colocando muito de si. A sintonia pode não estar muito clara, né? Não estabeleceu uma comunicação mente a mente muito clara, e daí ele está colocando muita parte de si. Daí os espíritos procurarem normalmente os intérpretes que mais se afinizam com eles, para que a comunicação seja fiel e autêntica. Nesse caso, diremos que o médium é passivo. Ele põe muito pouco de si. Não existe uma comunicação sem nenhum animismo. Esqueça, nem o melhor médium consegue fazer uma comunicação em que não tem uma parcela anímica. Eu já comentei muitas vezes que Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, livro de perguntas e respostas, que foram remetidas a Francisco Cândido Xavier, que as apresentasse a Emmanuel, para que Emmanuel, através da sua psicografia, pudesse nos trazer as respostas dessa pergunta. Uma das perguntas, ela foi respondida, mas ela não estava em concordância com aquilo que a doutrina espírita tem nas suas bases fundamentais, os 5 livros atribuídos a Allan Kardec. Desculpa, dos 5 livros de Allan Kardec, não atribuídos de Allan Kardec. E como não estavam em conformidade com as bases da doutrina espírita,
foi se reapresentada a pergunta através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier a Emmanuel. E Emmanuel, através da psicofonia de Chico, esclarece, olha, neste momento o médium havia perdido sintonia, e a resposta não é minha, mas a resposta é do próprio médium. E aí ele diz, agora anotem a minha resposta. E aí ele passa a resposta completamente em concordância com tudo aquilo que está na base da codificação espírita. E Francisco Cândido Xavier fez questão que isso fizesse parte da obra. Então, se vocês forem olhar no finalzinho do livro O Consolador, existe essa pergunta, eu acho que é 354, em que ali Francisco Cândido Xavier mantém exatamente tudo isso que eu conversei com vocês, para que ficasse claro que não existe médium 100% passivo. Todo médium tem sempre uma parte anímica. Essa parte anímica pode ser maior ou menor, de acordo com o desenvolvimento do médium, à medida que o médium desenvolve a sua sensibilidade, a sua capacidade de se sintonizar, que ele melhora o seu grau de sintonia, que ele tem mais confiança em si, que ele desenvolve mais, a palavra correta é fé, tá? Conforme ele desenvolve mais essa fé, ele com certeza ele vai melhorando e vai se tornando cada vez mais passivo, cada vez mais passivo. Isso leva tempo, isso não é uma coisa que se desenvolve de um dia para o outro, e não existe nada que possa garantir que a passividade, a manifestação foi completamente passiva. Sempre ela tem um grau ali anímico. Esse grau também, gente, ele tem muito a ver com o dia em que você vai, por exemplo, no nosso caso, nós temos um trabalho de desobsessão na segunda-feira. Se na segunda-feira você passa um dia que você brigou com a mulher, brigou com o chefe, chutou o cachorro, teve problema no trânsito, levou uma fechada, gente, quando chegar de noite, estabelecer boas sintonias não vai ser muito fácil. Não vai ser muito fácil. Possivelmente aquele trabalho, ele não vai ser um trabalho em que o médium vai ter, a comunicação vai ser muito, pode ter um grau de influência muito grande, porque ele não consegue estabelecer vamos dizer assim, uma sintonia muito perfeita com o comunicante e principalmente com o seu guia, com o seu mentor, com o guia que está ali ao lado, lhe acompanhando. Então, há realmente, tem muito também daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Por isso que, normalmente, antes de a gente começar os nossos trabalhos, de segunda-feira, nós fazemos ali 1 ou 2 minutos de relaxamento, fazemos as nossas orações para que a gente possa ali estabelecer a nossa sintonia com a equipe espiritual. Depois, ali, completamente relaxados, ouvimos por uns 3, 4 minutos, às vezes 5 minutos, um trechinho do Evangelho de Jesus, meditando um pouco sobre as palavras do Evangelho que está sendo lido ali naquele momento, exatamente para que a gente possa deixar aquilo que é do nosso dia a dia, ali do lado de fora, e nos colocar ali integralmente para esse trabalho, para que o nosso proceder, tanto do médium quanto do esclarecedor, seja ali o mais fidedigno. O do médium, o mais passivo possível. E daquele que é o esclarecedor, que ele possa realmente estabelecer uma sintonia muito fina com o dirigente da sessão, o dirigente espiritual da sessão, para que ele possa ali receber intuições e inspirações para que possam ajudar, para que aquele esclarecimento seja realmente pautado no amor e na caridade. No amor e na caridade. Porque é só mesmo o amor e a caridade que podem libertar. A única coisa que liberta de uma obsessão, a única coisa que pode libertar uma obsessão é o amor. Não existe nada que possa desvincular um espírito do outro que não seja o amor. Então, o médium é passivo por não misturar as suas ideias com o espírito comunicante, e não porque deixa de participar do fenômeno, mesmo quando considerado inconsciente. Mesmo o médium inconsciente, ele tem os seus hábitos, e se ele tem bons hábitos, quando o comunicante vai falar algum palavrão, ele simplesmente não
o coloca porque ele não tem o hábito de usar esse tipo de palavra. Ou ele simplesmente não fala a palavra, ou ele substitui por uma palavra que seja convincente com o local e que mantenha o entendimento daquilo que está sendo professado. Nós vamos ver isso com muita intensidade nessa nossa irmã, a Celina, porque ela não expressa as palavras exatas que o nosso irmão Libório dos Santos está falando. E ele vai falar sobre isso. Isso é natural. Eu raramente, quando eu estou trabalhando com médiuns conscientes e que tem uma sintonia muito afinada, eu não escuto do comunicante, mas não foi exatamente isto que eu quis te dizer. Apesar de que, intuitivamente e por inspiração, e também por ser médium, muitas vezes eu escuto até o que ele está falando, e por isso às vezes já tenho ideia do que é que vai ser passado, mas esse é um caso à parte, não é o comum, mas você percebe que ali havia palavras que não eram próprias para aquele ambiente. E, na verdade, o pensamento foi preservado integralmente. Foram substituídos apenas as palavras que não eram condizentes com o local. Para o espírito, só há uma língua, a do pensamento, e a comunicação se dá pelo pensamento, tá? Porque senão não teríamos como um médium expressar, e isso é muito comum, um espírito que viveu há 400 anos atrás na Espanha ou na Inglaterra, ali no tempo dos lordes, que, por exemplo, passou por um processo ali de desencarne, por um duelo. Isso acontece, tá, gente? Como é que você vai expressar se você nem conhece o inglês lá de Shakespeare, que é um inglês diferente do inglês de hoje? Você já imaginou? O médium não é poliglota. Ele recebe o pensamento. E por isso que a língua é a do pensamento. Pouco importa que língua ele fale. O pensamento traz aquilo que ele está pensando, a ideia. E o médium expressa na língua que ele conhece, português. Não dispõe da linguagem articulada. O pensamento não tem linguagem articulada. Assim, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala inglês, francês ou a língua qualquer que ele saiba, porém a língua universal, que é a do pensamento. Ele transmite o pensamento. Para exprimir suas ideias, uma linguagem articulada, transmissível, toma as palavras e o vocabulário do médium que ali está usando o seu órgão fonador. Os médiums xenoglotas, que falam idiomas que lhes são desconhecidos, hoje em dia são raros. E na época desse livro era também raros, né? Esse livro é de 1955. E os espíritos só produzem esse tipo de fenômeno quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Então, isso é muito difícil, muito, muito raro. Uma pessoa analfabeta poderá, como médium, escrever, porém com grande dificuldade mecânica, porque ela não tem a parte mecânica de segurar na caneta, e ter o processo mecânico dela é muito complicado. Tá? Da mesma forma, um médium muito pouco inteligente poderá transmitir comunicações de ordem elevada. Terá dificuldade também, né? A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Ou seja, a mediunidade, ela não é nem boa nem má, ela é neutra, é isso que ele está querendo dizer. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem em mão, né? Que pena, né? Que pena, né? Porém, é natural que para comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais, ou seja, que tenha um vocabulário um pouco melhor, né? Para que ele possa expressar ali melhor as suas ideias, utilizando o escasso tempo que eles possuem, lógico, né? Já imaginou? São muitos atendimentos no escasso tempo. Ele precisa fazer como fazia Emmanuel, né? Em um parágrafo, condensar uma quantidade de ideias que, às vezes, ali a gente precisa parar, ler o parágrafo, reler o parágrafo, para poder extrair ali o espírito da letra, né? Porque está muito condensado. Isso é uma característica muito comum quando o médium que está ali, que era Francisco Cândido Xavier, tem um vasto cabedal de conhecimento linguístico que pode oferecer essas condições de escrita e vamos dizer, de aglutinação das ideias. Isso é muito característico. Tanto Francisco Cândido Xavier quanto nosso irmão Divaldo Pereira Franco escreveram pilhas e pilhas, né, de coisas, estudaram muito, né, para poder chegar no nível que chegaram, né.
Tanto que o filme de Divaldo, é o mesmo filme do Chico nesse aspecto, né? Vamos publicar tudo isso, era pilhas de papel. Ela falou, não, queima tudo. Isso era só treinamento, só para você realmente desenvolver um vocabulário um pouco melhor, né? Retornando ao livro, suspiros de alívio desprenderam do tórax mediúnico que por instantes se mostrava algo agitado. Ou seja, agora a médium está exteriorizando aquilo que o comunicante ali que está próximo e ligado principalmente ao frontal, está começando a exteriorizar, né? Mostrar, ali, expressar isso daí. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, para poder ter essas expressões, desligada do corpo físico, o cérebro da entidade comunicante. Por, por eu lhe dirigisse um olhar de interrogação, de estranheza, Aulus vai nos explicar o que é que está acontecendo. E aí ele diz, olha, o que você está vendo, André, é o fenômeno da psicofonia consciente, ou do trabalho dos médiuns falantes. O trabalho dos médiuns falantes ele está entrando em concordância com aquilo que a gente encontra na obra de Allan Kardec, que trabalha também como esse termo da psicofonia como médium falante. Como Aulus havia prometido, ele iria ficar ligado a todo o trabalho já desenvolvido por Allan Kardec, sem fugir, ou seja, trazendo para nós as informações de acordo com o que nós já possuímos de conhecimento, apenas ampliando. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita ela é uma doutrina progressiva, ela não é progressista, ela é progressiva. Então, nós temos a base, agora, progressivamente, nós vamos recebendo mais informações. Então, ele segue as bases e vai nos trazer mais informações. Embora senhoreando as forças de Eugênia, ou seja, embora ele ali estando aparentemente senhoreando o corpo da Eugênia, calma lá. O hóspede enfermo do nosso plano permanece totalmente controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Ela recebe isso, como nós lá já vimos lá no comecinho desse capítulo, como se fossem marteladas. O médium que hoje é trabalhador de psicofonia, ele recebe isso. A gente sente essas ideias, elas se formam na nossa mente, e a gente recebe isso de uma maneira muito forte, né? Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme. Ela controla tudo. Ela está ali ao lado e ela dá uma certa liberdade, mas essa liberdade é controlada. As rédeas da própria vontade, ela tem em mãos toda a vontade, agindo como se fosse uma enfermeira que, concordando com os caprichos do doente no objetivo de auxiliá-lo, esse capricho, porém, deve ser limitado, e ela tem esse limite, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Ou seja, não é um animismo, isso nós temos que deixar muito claro. Se o espírito vai dar uma pancada na mesa, por quê? Não precisa. Simplesmente ela pode apenas levantar o braço e encostar na mesa, mas ela não precisa efetivamente deixar ele fazer isso, ou se levantar, não precisa se levantar para se comunicar, ou agredir a pessoa, pode acontecer, ou atirar alguma coisa na pessoa, nada disso. Ela tem um controle total. Ela permite a manifestação dentro de certos limites. E a mesma coisa, se ele pretende falar uma palavra de baixo calão, por quê? Ela pode expressar de uma maneira diferente ou simplesmente não expressar a palavra. Isso está no controle dela e é um controle que preza pela qualidade da mensagem, pela disciplina da reunião e pelo favorecimento de uma moral mais elevada. Ela, se ela descesse ao mesmo campo dele, e é o que nosso irmão Hilário vai perguntar em seguida, acabou o processo mediúnico. Virou bagunça. Ninguém vai ser atendido para mais nada, porque agora o médium precisa de ajuda e o comunicante também. Agora os dois, agora virou uma bagunça. Falta de educação mediúnica.
vai ser um pouco mais adiante. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem todo o pensamento como verdadeiras marteladas. Isso é natural mesmo, a gente sente, é um médium, depois que ele tem já um pouco mais de consciência de si, que ele permite essas aproximações assim, mais para o trabalho mesmo, um médium de trabalho, ele sente mesmo, a gente sente o pensamento, e eles são fortes, eles são, se você não tem controle, você realmente expressa e perde o controle. Então, é por isso a educação mediúnica. A educação mediúnica, ela vem exatamente para nós ali estabelecermos esses limites, termos as rédeas na nossa mão. Pode, assim, frustrar ali qualquer abuso, fiscalizando os propósitos, ou seja, levantar, atirar uma caneta, falar uma palavra ruim, e as expressões. Porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. E por que ela lhe é inferior? Porque ela tem todo esse controle e mantém-se sobre esse controle. A superioridade moral exerce uma influência irresistível sobre aqueles que estão ali sobre a retaguarda, pela perturbação e pelo sofrimento que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se, se quisesse ser útil. Ou seja, se ela perder o controle, se ela perder a superioridade moral, os dois entram em desequilíbrio. O espírito em turbação é um alienado mental requisitando auxílio. Você vai deixar um sujeito que está com problemas mentais tomar conta e fazer o que ele quer? Vai virar uma bagunça. Nas sessões de caridade, olha que bonito esse termo, né? Que é o termo mais próprio para isso. Uma sessão de desobsessão, uma sessão de caridade, a qual presenciamos, o primeiro socorrista é o médium. Por isso ele não pode perder o controle, as rédeas, ele nem pode descer ao nível do comunicante, que o recebe, mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga o serviço, há pouca esperança de amparo eficiente. Os dois precisam de amparo, porque houve uma perda, houve um desequilíbrio ali de amparo, de elevação moral. O médium, pois, quando integrado na responsabilidade que esposa, que tem nesse momento, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação que não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível do recinto. Isso, volto a dizer, não é animismo, é simplesmente se colocar num nível moral mais elevado que vai exercer uma influência que é irresistível àquele que está se manifestando. E é por isso mesmo que, com o passar do tempo que ele está ali se manifestando, ele vai cada vez, e isso todos os médiuns normalmente colocam, que ele vai se sentindo mais adormecido, mais tranquilo, mais equilibrado, porque essa superioridade moral, ela exerce uma influência irresistível sobre aqueles que estão sob a sua retaguarda. Então, isso é importantíssimo, porque isso ajuda a dar o equilíbrio para que ele possa ali ouvir as palavras do esclarecedor. Sem isso, não tem como dialogar. Então, essa influência, ela parte da ascensão moral do médium. O médium realmente precisa estar numa ascensão moral de equilíbrio muito mais avançada, porque ele, vocês viram, ele é um alienado mental, ele tem problemas, então há necessidade do médium transferir energias para ele, para que ele possa se sentir ali mais tranquilo, mais acolhido, seguro, ele possa ter ali um certo equilíbrio de pensamento, um certo equilíbrio de orientação, para que ele possa ouvir o que o orientador tem a passar para ele. Tudo isso nesse pequeno inteirinho, gente. Isso é muito rápido. Isso se passa assim rapidamente. Todo esse capítulo que nós estamos vendo aqui são praticamente ali os primeiros 2, 3, 5 minutos da recepção do espírito que acabou de chegar e se aproximou da média. São 5 minutos, gente. É 5 minutos. E olha o quanto de coisas que nós estamos vendo que ocorrem em 5 minutos. Hilário, as primeiras perguntas. Então, nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo? E algo sim, lógico, né? Você acha que você vai entregar o teu corpo a um alienado mental?
Sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, que é o caso desse, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Ele precisa ali ficar zelando para que toda a expressão se dê com harmonia, tranquilidade, que ele possa ali realmente oferecer o melhor, para que aquele espírito possa colher as informações que ele tanto necessita. Com um demente em casa, e aí, óbvio, né? Com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Mas, e aí uma conjunção adversativa, vamos mudar de pensamento, ou seja, estamos falando de um demente que está ali. Agora, mas, se nosso lar está custodiado por amigos conscientes, cônscios de si, ou seja, de repente o médium ali está dando, vou usar o termo que nós utilizamos, mas que Kardec usa muito pouco. Acho que raramente ele utiliza isso aí, a passividade, né? Ou seja, o fenômeno da psicofonia consciente. Se você ali está dando uma psicofonia consciente de um espírito, um mentor, um guia, um espírito benfazejo que trabalha na organização dos trabalhos, ou seja, um espírito que vem ali trazer informações, ajuda, auxílio, óbvio, né? Podemos excursionar mais longe. Por quê? Porque esse espírito ali, ele sabe que ele está de empréstimo, ele sabe os limites, ele tem moral, ele tem consciência, ele não é um alienado mental, ele tem consciência, ele tem moral, ele tem disciplina, ele sabe por que é que ele está ali. Então, podemos excursionar mais longe, porquanto o nosso domicílio, nosso corpo, demorar-se-á guardado com segurança. Na ajuda aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativa dos mais lógicos. Lógico, né? Está ali do lado, com certeza, nesse caso, né? Agora, André fazendo perguntas. Fitou Eugênia, preocupada e vigilante ao pé do enfermo, que começava a falar e sentenciou. Aulus, se for preciso, nossa irmã poderá retornar o próprio corpo num átimo de instante. Ou seja, olha, se ela perceber que a coisa está muito complicada, ela pode simplesmente interromper. Para dizer a verdade, em reuniões de desobsessão, como os médiuns que já trabalham na reunião, eles já têm bastante consciência de si mesmo, já têm consciência da sua mediunidade, é difícil de acontecer esse tipo de intervenção do próprio médium, assim, desligada do comunicante. É muito difícil, tá, gente? Pode acontecer. Quando acontece, normalmente eu paro para refletir. Comigo mesmo, para dizer a verdade, como esclarecedor, eu nunca tive problemas assim desse desligamento, assim, o médium retornar. Normalmente acontecem quando o esclarecedor ou o dirigente ele não conseguiu estabelecer uma sintonia muito direta com o mentor e não conseguiu ter a intuição e a inspiração das palavras do que ele poderia estar ali fazendo. Ou seja, há algum problema de sintonia, ou do médium ou do esclarecedor. Alguém não está muito bem sintonizado, não tá em muito acordo para que o processo possa se dar com tranquilidade, com equilíbrio. Nesse caso, o médium, às vezes, ele aborta e retorna e a comunicação cessa. Em algumas oportunidades, o espírito comunicante ele é levado a um outro médium. E esse outro médium, muitas das vezes, consegue dar a passividade, ou seja, trazer, né, o que o espírito ali quer se manifestar através da psicofonia, e a gente consegue ali retornar ao trabalho da onde ele parou e consegue levar adiante o esclarecimento. Então, pode acontecer, mas é muito raro. Mas ele tem essa possibilidade. É isso que Aulus está querendo dizer. Olha, se for preciso, se houver algum desequilíbrio, tanto do médium como do esclarecedor, o médium pode, ali, um átimo de segundo, olha, tchau, não dá, e ele retorna. E acabou a comunicação. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual o médium personifica a vontade. A ação é do comunicante, mas o médium tem a vontade, ou seja, ele pode ou não expressar. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Aquele que tem a superioridade moral vai exercer uma
uma atividade ali sobre aquele que tem a atividade, tem a condição moral ainda menos evoluída. O visitante passou a destra, né, a mão direita, pela face, num gesto de alívio, né, e brandou transformado. Vejo, vejo. Ou seja, ele estava ali numa condição anterior em que ele estava obscurecido, não via, tinha dificuldades para se ver e ver. Mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Ou seja, ele está ali se sentindo naquele corpo emprestado, né, de Eugênio, ele sente, ele vê, ele escuta, ele fala, mas ele não tem controle do corpo, ele não consegue se levantar, ele não consegue se mexer e fazer aquilo que ele deseja. Ele está ali controlado, e é o que é natural, totalmente natural. E acentuou a expressão de assombro, prosseguia. Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Lembre-se que ele não via que os espíritos que haviam ido buscá-lo, não via esses espíritos que o trouxeram, devido a esse grau de instabilidade psíquica em que ele se encontra, né? Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, ou seja, o ali em espírito, ela escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-se de maneira automática no centro da memória. Porque isso, ela é uma médium consciente. O médium consciente, ele lembra de tudo que ele falou, de tudo que ele escutou, daquilo que ele ouviu do, do, do esclarecedor, do doutrinador, tudo isso fica arquivado. Ela é uma médium consciente. O médium semiconsciente é aquele que esse arquivo ele é fragmentado. E o médium inconsciente, ele não lembra de nada. Nada fica arquivado nele. Não há esse arquivamento. Mas, como eu disse, o inconsciente hoje são muito, muito raros. A maioria, nossa vasta maioria, são de médiuns conscientes e alguns poucos semiconscientes, em que esse arquivamento ele é fragmentado. E aí, Aulus nos traz informações para André Luiz. O sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se, queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que, em 50% dos casos, decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível, que é imprescindível para esse caso. Ele precisa estar ali controlado e precisa estar ali realmente pronto para receber essas informações. Precisa estar sob controle dela mesmo, né? Hilário, uma pergunta linda, Hilário. E se nossa irmã relaxasse a autoridade? E se a nossa irmã, apesar de Aulo já ter comentado antes, né, que ela não deveria cair no mesmo padrão vibratório, porque senão a comunicação se perderia, mas Hilário recoloca a pergunta. E se nossa irmã agora relaxar sua autoridade nesse momento? Aulus, não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Estaria ela no mesmo nível que ele. E numa imagem feliz para ilustrar o assunto, ajuntou. Um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso mediúnico. Eu frisei essa palavra médium passivo porque ele vai usar isso muitas vezes, porque isso é aquilo que Allan Kardec utiliza no livro dos médiuns. E nós já vimos que o médium passivo é aquele que expressa aquilo que o irmão está colocando de maneira muito clara, de maneira muito com poucas intervenções. Mas essas intervenções, no médium passivo, elas têm limite. E o que ele quis dizer é que se você deixar totalmente passivo, ele vai levantar da mesa, ele vai levantar da cadeira, ele vai tentar te agredir, ele vai jogar uma caneta em você, ele vai falar palavras de baixo calão, ele vai pintar e bordar, porque ele é uma pessoa que está com problemas neurológicos, tem problemas ali comportamentais, e ele precisa estar dentro desses controles. Ela terá descido ao nível dele.
Essa figurinha do lado dessa mesa cirúrgica do século XIII, eu achei bonitinha para expressar, né? É como se estivesse fazendo um tratamento, uma cirurgia numa mesinha delicada como essa aí do lado, né? Asepsia nenhuma, né? A possibilidade de infecção é total, praticamente, né? Então, é realmente bem o que ele colocou, né? Comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo em necessidade de concurso médico. Isso precisa ser uma boa mesa, né? Que possa ter ali equilíbrio, oferecer tudo de melhor, né? Para que não tenham infecções, para que não tenham, não prejudique mais do que ajude, mas que ajude muito mais. Isso aqui é aquela, seria aquela caridade que é uma falsa caridade, né? Está mais prejudicando do que ajudando, né? Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Então, não tem nem como dialogar, não tem como, né? Hilário. Mas nossa amiga está enxergando consciente a entidade que lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? E a figurinha ao lado ela é bem interessante, porque os espíritos que são trazidos, eles aparecem, eles estão normalmente como essa figura aí ao lado. Essa figura aí ao lado, ela está sendo assim, vamos dizer assim, até um pouco modesta. A palavra correta é essa, tá? Ela é muito modesta perto daqueles que são trazidos, tá? Normalmente as entidades, principalmente aquelas que são obsessores mais ferrenhos, que estão normalmente nas regiões de trevas, às vezes até em regiões de abismo, a formação perispírita não é nem um pouquinho agradável. Ela é realmente bastante complexa, muito complexa. Às vezes com traços de animais, às vezes com garras, às vezes com chifres enormes. As possibilidades, gente, são as mais pitorescas que vocês podem imaginar. Lembre-se que o perispírito ele é muito plástico e ele assume essas formas de acordo com o que essas entidades ali desejam. Às vezes elas realmente criam para si formas no seu perispírito que é exatamente para infligir medo, e esse medo ele é utilizado para de uma forma de subjugar aqueles que estão ali sobre seu controle, né? Principalmente no mundo espiritual. Então, às vezes, eles podem aparecer como assim um pata de cavalo, chifres, olhos como se fossem esferas de fogo. Eles fazem assim coisas assim realmente bem desequilibradas. E isso acontece. Então, a gente precisa estar preparado para essas situações. A gente precisa ter consciência que nada mais é do que uma formação perispírita. O perispírito, por ele ser muito plástico, ele assume essas formas. Ele pode assumir qualquer forma. Isso é uma formação perispírita. Nada além disso. E, normalmente, é para realmente ocasionar medo, e o medo, a subjugação pelo medo. Então, o médium tem que estar preparado para isso. É para isso que a gente tem a educação mediúnica e por isso que a gente estuda tanto o perispírito, para saber que ele é um órgão modulador do espírito, né? E que é através do pensamento em que essa roupagem do espírito assume as formas que ele quer. Então, isso pode acontecer. Então, a pergunta do Hilário é uma pergunta importantíssima. Ela está enxergando consciente a entidade que lhe associa o vaso carnal com tanta clareza quanto nós? No caso da nossa irmã Eugênia, não. No caso da Eugênia, isso não acontece. Mas isso não é comum. Eu quero já deixar claro isso para vocês. Existem médiuns conscientes que veem as entidades. E existem médiuns semiconscientes que veem a entidade. Existem médiuns que são, além de ser e ter a faculdade da psicofonia, tem a vidência. E aí, na vidência, ele vê os irmãos que se aproximam dele para dar a passividade. Tá? Então, existe isso também. No caso da Eugênia, isso não acontece porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Ela não se preocupa com isso, ela pratica caridade sem se preocupar com isso. É interessante isso, né? E eu acho que, penso eu, que é a atitude mais, para aquele que está se desenvolvendo, é a atitude realmente mais producente, né? Porque pouco importa essa aparência, né? O que ele coloca aqui
é que o auxílio precisa estar presente. A aparência pouco importa. Isso é o perispírito que assume. Né? Reproduzem-se nela, Eugênia, as aflições e os achaques do socorrido. Isso é também natural. E isso vem pelo plexo, né? Aí, centro de força gástrico, né? Normalmente é por ali que há essa exteriorização. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar, ao passo que se dilata a nossa conversação, o comunicante gritava contundente: estaremos, porventura, num tribunal? Por que uma recepção estranha quanto esta? Quando sou um importunado que comparece? Por que uma recepção estranha como essa quando sou o importunado que comparece? A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Como se a consciência o torturasse, André Luiz agora nos narrando, né? Ele sente essa tortura, né? Através de criações inferiores que não nos era dado perceber, ele não conseguia ali perceber o que é que estava se passando, e por isso que no capítulo 7º nós vamos entender o que é que estava se passando, porque por enquanto ele não estava entendendo o que é que estava se passando no íntimo do nosso irmão Libório Silva. Então ele está dizendo, ó, por enquanto eu não consigo entender isso, mas lá no 7º nós vamos entender o que é que está se passando. Através de criações inferiores que não era nesse momento perceber, vociferava frenético. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, despojado minha mãe, lançando-a a desamparo? Ninguém, a própria consciência dele mesmo que está fazendo isso. Não sou culpado pelas provações dos outros. A gente adora se justificar, né? Ele está querendo se justificar. É um dos pratos mais cheios, né? A gente é justificativo para tudo, né? Não estarei, acaso, mais doente do que ela? Justificativas. A gente é doido para dar justificativas, né? Só que a gente não percebe que as justificativas, elas escondem a realidade. A gente quer se esconder através de justificativas. É triste isso, né? É o que mais acontece, né? Nessa altura, Hilário fixou o obsessor compadecidamente e indagou respeitoso. Não serão os seus padecimentos simples angústias morais? Será que é só moral isso? E aí Aulo falou, não tanto assim, tem mais coisa. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação, no veículo físico. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispírito dilacerado e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum supliciado, torturado por um tumor intracraniano. Ou seja, é a própria consciência dele como se fosse um tumor intracraniano chamando-lhe a retificação. É um processo mais forte ainda, mais pitoresco, vamos dizer assim, é bem mais... Hilário, se fôssemos nós, os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Você acha que um demente mental iria ter condições de esclarecer alguma coisa, nos trazer alguma coisa? A pergunta de Hilário é basicamente, olha, se a gente perguntar alguma coisa para ele, ele pode nos esclarecer alguma coisa? Ele nem estava enxergando, né, gente? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? A resposta de Aulos deve ser aquilo que a gente imagina, né? Abanou levemente a cabeça e considerou, não tem como, né? Nas condições em que se encontra o cometimento, essa realização não seria viável. Não tem como, né? Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, de mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, ou aquilo que a gente quer, aquilo que vocês estão querendo, conseguiríamos tão somente infrutuosa, inútil inquirição. Ia perguntar e ele não saberia responder. Endereçado a um alienado mental, que, por algum tempo, ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez intenso perseguidor, obsediando-a, e nada aspira por agora, senão a vida parasitária junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Ou seja, ele é, por enquanto,
um parasita, né? Ou seja, ele é um vampiro espiritual dessa nossa irmã, sem consciência, sem nenhuma consciência, levando ela à escassez energética e também ao processo de alienação mental que ele tem, que está sendo passado para ela por essa vampirização que ele ali está oferecendo. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro. Somando tudo isso ao choque produzido pela morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Não tem nem como, né, gente? Ele nem tem consciência da morte. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza os pensamentos? Quem me fiscaliza o pensamento? Isto é natural. Por incrível que pareça, bons médiuns que eu vejo trabalhando, muitas vezes eles dão trazem essa informação. Olha, eu quero falar alguma coisa, mas ele não fala. Eu quero fazer tal coisa e ele não deixa. Eles falam isso mesmo. Isso é natural. É processo. O processo é esse mesmo. Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços, mantendo os braços amarrados? Ou seja, se deixasse livres os braços, imagina o que ele estava fazendo, né? E aí Aulus entra e nos esclarece. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênio. Ela age como uma enfermeira cuidadosa, está zelando por ele com cuidado, para que ele se sinta ali acolhido, equilibrado, e que esse equilíbrio vá penetrando no íntimo dele, trazendo a ele aquela paz que ele precisa naquele momento, para que ele possa ouvir, se manifestar e aprender alguma coisa, sentir, ter um sentimento mais nobre, ter os primeiros contatos com esses fluidos e ter um primeiro contato com a realidade que ele se encontra. A realidade. Hilário, outra pergunta. Consciente a médium qual se encontra e envolvido às frases do comunicante que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertencem a ela mesma? Não sofrerá vacilações? Olha, uma médium no grau da Dona Eugênia, isso não deveria jamais ocorrer. Porque ela é uma médium já experiente, é uma médium que já tem educação mediúnica, que já tem esse controle, já controla a manifestação, já tem esse afastamento, já é uma médium passiva, ela traz a comunicação de maneira passiva, apenas tirando os excessos, aparando os excessos. Então, no caso dela, isso não seria algo de se admitir. Mas a pergunta tem sentido, tem sentido. E Aulus Colère, isso é possível. Eu diria que precisaria que a Dona Eugênia realmente perdesse realmente um pouco da sensibilidade. Mas pode acontecer. Não vou dizer que não exista isso. De maneira nenhuma. O próprio Aulus coloca, né? Isso é possível. No entanto, conjunção adversativa. Nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras dessa hora não lhe dizem respeito. Ela não age dessa maneira. Ela não é uma alienada mental. Ela não age dessa maneira. O palavreado dela não é dessa maneira. Ela não tem esses hábitos. Não tem nem de longe esses hábitos. Então, ela pode ter certeza absoluta do que está se passando ali. Não tem nada com isso, não. Nada mesmo. Tá? Isso é possível. No entanto, conjunção observativa. No entanto, ela, nossa irmã, está habilitada a perceber que as comoções e as palavras dessa hora não lhe dizem respeito. Por isso que a gente sempre enfoca, a educação mediúnica é importante, ela nos ajuda a estabelecer esse equilíbrio, ela nos ajuda a nos conhecer, a conhecer as nossas capacidades, aquilo que a gente pode, aquilo que nós temos condições de dar conta. A gente não vai fazer uma coisa que não dá conta, mas aquilo que nós damos conta, e a gente precisa volta a usar aquela palavrinha que nós vamos usar muitas vezes, fé. Jesus nos disse, não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Ou seja, se esse irmão se aproximou dela, é certeza absoluta que ela tinha condições ali de ampará-lo irrestritamente, sem nenhum problema. Não se coloca
fardos pesados sobre ombros frágeis. Desenvolvimento da fé, principalmente daquele que é o esclarecedor e do médium, é que fazem com que esses espíritos que estão passando por processos mais complicados possam ali se aproximar tanto do médium e possam ali receber as palavras e a manifestação necessária de verbalização e de expressão do esclarecedor, do doutrinador. A equipe junto ali, que tem uma fé robusta e sólida, os trabalhos que podem ser realizados são enormes, muito grandes. Nós vamos ver isso nesse livro. Comentário, Médiuns Inseguros. Livro de cabeceira, tá, gente? Esse livro que eu não pode perder, tá? Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Divaldo Pereira Franco, com Manuel Filomeno de Miranda. É um dos livros que está ali atrás. Tá? Nas comunicações conscientes ou semiconscientes, os médiuns podem exercer controle sobre o fenômeno, contribuindo eficazmente para os esperados efeitos positivos. Indispensável que a segurança emocional seja trabalhada psicologicamente e o indivíduo adquira autoestima e autoconfiança. Autoestima e autoconfiança, desenvolvimento de fé. Quanto mais saúde emocional, mental e física possuir o medianeiro, melhor será para os resultados das suas atividades espirituais. Igualmente, não se pode desconsiderar, óbvio, a oração que produz harmonia e eleva a vibração do intermediário, propiciando-lhe a condição psíquica desejável para a sintonia com o agente espiritual. Martins Peraldo, em Estudando a Mediunidade, vimos como o médium participa do fenômeno mediúnico e muitas vezes, ao iniciarmos a educação mediúnica, quando estamos começando a dar as primeiras comunicações, somos assaltados com indagações e dúvidas. Como saberá o médium se o pensamento é seu ou do espírito comunicante? Martins Peraldo, Estudando a Mediunidade, no capítulo 10, nos diz. Desculpa que eu esqueci de colocar o capítulo. Com o estudo edificante, a meditação e o discernimento, adquiriremos a capacidade de conhecer a nossa frequência vibratória. Saberemos comparar o nosso próprio estilo, pontos de vista, hábitos e modos, como os revelados durante o transe mediúnico que nós acabamos de assistir, ou a simples inspiração, quando escrevemos ou pregamos a doutrina. Não será problema tão difícil separar o nosso do pensamento do espírito comunicante. A aplicação aos estudos espíritas, com sinceridade, dar-nos-á, sem dúvida, a chave de muitos enigmas. Novamente, nosso irmão Martins Peralva nos falando, conhece-se a ti mesmo, faça o trabalho de desenvolvimento mediúnico, vá conhecendo vagarosamente, vá trabalhando a sua mediunidade, educando a sua mediunidade, conhecendo, fortificando a sua fé e a sua confiança, para que você possa realmente alcançar esses objetivos. Retornando, Hilário. Mas, e se a dúvida invadisse? Então, disse Aulus Cortês, emitirá da própria mente positiva a recusa, expulsando o comunicante e anulando a preciosa oportunidade de serviço. Simplesmente não há sintonia. Se ela tivesse dúvida, na dúvida, ela vai ficar com as ideias dela e o espírito não consegue fazer o transe mediúnico, não há sintonia, não há trabalho mediúnico. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas. Congela tudo. Simplesmente fica quieto e não consegue dar passividade, não consegue fazer nada. Todavia, porque Raul Silva iniciar a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. E agora, semana que vem, é que nós vamos ver o esclarecimento. Como se dará o esclarecimento. Por enquanto, 3 minutinhos, vamos dizer assim, de manifestação do nosso irmão ali, Libório dos Santos, trazendo informações que são, assim, preciosas pérolas para o nosso irmão Raul Silva. Ele vai trabalhar com essas pérolas que o nosso irmão ali trouxe durante esse primeiro contato sobre essas dificuldades que ele está tendo, dele não enxergar, dele não saber o que está se passando, o que é que está acontecendo na vida dele. São preciosas pérolas que ele vai ter na mão dele, para que ele possa agora trabalhar com o esclarecimento desse nosso irmão Libório dos Santos. Esclarecimento que se dará na semana que vem, com o nosso trabalho
ali do nosso irmão Marco Antônio, que é o que vai trabalhar conosco com relação ao capítulo 7º, que é o capítulo que vai ser dedicado ao esclarecimento. Abro para que a gente possa agora manifestar dúvidas ou trazer algo que possa nos ajudar a compreender melhor aquilo que está se passando nesses primeiros 4, 5 minutos ali da reunião mediúnica. A recepção do espírito, né? É curtinho esse tempo, tá, gente? Alfredo e Fátima, por favor. Eduardo, é uma dúvida. Se eu entendi direito o conteúdo que foi apresentado, você pode ter, numa sessão como essa, você pode ter uma interrupção no trabalho, por motivos a falta de preparo do médium com a condução dessa comunicação, né? E se isso acontece numa sessão, a dúvida que me surgiu foi a seguinte: como é que ficaria a condição desse espírito? Que ele está ali, foi trazido ali, e ele até se surpreende em alguns momentos pelo fato de ele estar ali presente, mas não houve a continuidade, não conseguiu se fazer o trabalho com ele. Esse espírito, ele teria um retorno? Como é que funcionaria isso? Bom, eu vou colocar aquilo que eu já presenciei em reuniões mediúnicas, né? Eu estou na doutrina espírita há 26 anos, né? E eu já presenciei, já trabalhei em muitas sessões mediúnicas, não só como médium, mas também como esclarecedor. E eu já vi pouquíssimas vezes esse tipo de situação, em que o médium, o espírito comunicante se aproxima do médium e o médium não consegue ali expressar, estabelecer uma sintonia efetiva com o espírito comunicante. Ele não consegue. Ele começa, mas o médium se sente ali prejudicado, desculpa, o espírito se sente ali mal recebido, não compreende, e ele quer se retirar, e o que acontece, pelo menos o que eu já vi acontecer, é que esse espírito, ele sai da proximidade daquele médium, e ele se aproxima de um outro, na mesma sessão, e esse outro médium dá continuidade naturalmente, tá? Então, ele não deixaria de ser assistido em nenhum momento. Se ele não encontrasse ali, pelo menos nas sessões que eu participei, que isso aconteceu, lembrando, Alfredo, é raro, porque normalmente os médiuns que estão trabalhando numa sessão de desobsessão são médiuns que já fizeram o desenvolvimento mediúnico e que já têm, vamos dizer assim, é o que eu acabei de dizer, né? Não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Os coordenadores da equipe mediúnica sabem quais são os espíritos e a quais médiuns eles podem ali aproximar. Eles não estão ali, eles estão em pleno conhecimento do que está se passando. Tem ciência de tudo que está se passando. Agora, pode acontecer. E se acontece, se há possibilidade dentro da mesma sessão de se aproximar de um outro médium e dar continuidade, isso acontece. Já vi acontecer. Como também já vi acontecer no caso do médium que dá passividade e que está naquela pergunta feita pelo Hilário. O médium, ele se entrega de uma determinada maneira em que o espírito vai tomando conta da manifestação. Ele vai se apropriando cada vez mais do aparelho mediúnico e ele vai tomando conta da manifestação. Isso causado por quê? Porque o próprio médium se descuidou. Ele se descuida, o motivo pode ser aí os mais diversos, ele perde um pouco o controle, e já houve casos em que alguém, normalmente porque há uma interação mediúnica, porque é uma corrente mediúnica, tá? Há uma interação mediúnica e o espírito ele é retirado, ou um outro médium entra manifestando-se, normalmente o mentor da sessão, e a palavra do mentor normalmente é uma só, e ela encerra a comunicação.
normalmente ele entra para dizer basta. E a comunicação se encerra. Encerra-se mesmo, imediatamente. Cortam-se todas as ligações mediúnicas e aquilo se encerra. Eu já tive as duas experiências. Uma experiência em que eu participei de uma sessão em que um dos médiuns começou o processo de manifestação mediúnica através da psicofonia, e ele não conseguiu dar continuidade, eu não sei porquê, e o espírito comunicante ele foi trazido perto de mim e eu dei a continuidade do processo. E ele foi esclarecido pelo doutrinador. Isso já aconteceu mais de uma vez. E em um dos trabalhos mediúnicos que eu também tive presente, um dos médiuns mais novos, ele estava dando uma passividade de um espírito também muito perturbado, e esse espírito começou a tomar conta do aparelho mediúnico, começou a ter muito mais liberdade do que seria o permitido para a sessão. E o meu guia espiritual se aproximou e pediu que ele queria se expressar. E ele se expressou por mim por apenas uma palavra: basta. O comunicante não terminou nem o que ele estava dizendo. As ligações se quebraram imediatamente. E ele provavelmente foi conduzido aí para ser esclarecido no mundo espiritual. Porque, Alfredo e Fátima, nós estamos ali mais aprendendo na prática da caridade do que ajudando. O ajuda é muito grande, mas o aprendizado é nosso. Nós estamos aprendendo. E como aprendizes, nós estamos sujeitos ali a ter alguns problemas ainda, exatamente por sermos aprendizes. Estamos aprendendo. E eles, os espíritos que coordenam, os guias e os mentores, eles têm uma paciência assim que é infinita conosco. Uma paciência e uma boa vontade infinita. Desde que a gente se mostre ali com vontade de aprender, com vontade de ajudar, com vontade de estar ali presente, é infinito a bondade deles. E eles sempre estão prontos ali para nos ajudar. Então, possível até é, mas são muito raros. Principalmente numa equipe mediúnica que já está trabalhando ali por alguns anos, vamos dizer, juntas. É muito difícil. Agora, numa equipe que começou agora, são médiuns recém-formados, acabaram de sair do desenvolvimento mediúnico, existem algumas possibilidades, sim, existem. E, como eu disse, eu já presenciei esse tipo de situação, e todas as vezes que eu presenciei esse tipo de situação, eram médiuns iniciantes, que estavam ali, já fazia alguns meses, mas estavam ali iniciando, se conhecendo assim mesmo. E aí, nesse processo, às vezes pode acontecer esses pequenos percalços, né? Uma vez, inclusive, como eu falei, essa situação de começar a dar passividade e, de repente, se perder ali a comunicação, perder a sintonia, perder o controle da situação e cortar a comunicação, era uma médium. Ela tinha pouco tempo que ela estava trabalhando, ela tinha evidência. Ela falou, quando eu vi a entidade e ela se aproximou de mim, eu senti a palavra assim, nojo. E isso me levou a desequilibrar, eu perdi sintonia. Quando eu senti o nojo por ela, eu perdi sintonia. Porque o nojo é a perda da caridade, né? É a mesma coisa. Você não imaginou um enfermeiro ou um médico que tenha medo de ver uma ferida purulenta, cheia de pus, ou um médico que tenha medo de ver um trauma em que o osso arrebentou e saiu para fora da perna, por exemplo? É o mesmo caso, né? Ela falou, eu quando vi aquela entidade, ele parecia um monstro, eu senti nojo dele se aproximar de mim. E aquele nojo, ela cortou a ligação. E aí ele foi levado para um outro médium que estava ali ao lado, um outro médium deu a passividade, naturalmente, sem nenhum problema. Ok. Então, deixa eu dar um pitaco aí, Edu. Por favor. Raro, mas acontece. Às vezes acontece algumas situações dentro de uma reunião mediúnica, de uma obsessão, que foge ao nosso controle, tanto como o médium que está recebendo a comunicação, quanto ao que está ali no esclarecimento. Um exemplo banal, assim, às vezes você está ali, você está concentrado, o médium está concentrado, e acontece alguma coisa inesperada, por exemplo, que já me aconteceu dentro de uma sala, de alguém chegar e bater na porta loucamente. Tá? O que acontece? Você perde a concentração.
Você perde, você leva até um susto e perde a concentração. E aí você tenta retomar e às vezes não dá. Às vezes você não consegue. Tá? E já aconteceu isso comigo, por isso que eu estou falando, e numa outra oportunidade o espírito voltou e continuou seu trabalho dali. Tá? Então, eu acho que muita coisa pode acontecer, poderia acontecer de ele não voltar, de ele ser esclarecido, que nem o Eduardo falou, pela espiritualidade. Mas, nesse caso, acho que ele estava necessitando falar, ele precisava falar, ele precisava se comunicar ali. Numa outra oportunidade, ele voltou e continuou-se. A hora que ele voltou, foi avisado a gente pelo mentor do trabalho que ele iria se comunicar novamente, que ele se encontrava presente novamente, queria se comunicar, e dali a gente continuou o trabalho. Tá? Então, assim, às vezes acontecem algumas coisas que fogem ao nosso controle que você acaba desconcentrando. Muito bom, isso mesmo. A Márcia colocou, pessoalmente, hoje em dia, celular, né, gente? Não pode levar o celular para dentro da reunião mediúnica, e se levar, pelo amor de Deus, deixa desligado. Porque até o vibracal, às vezes a pessoa deixa em cima da mesa, e aquele joga em cima da mesa, isso corta a concentração, sabe? Ali nós estamos numa concentração, né? Então, isso realmente pode cortar a concentração. Outra coisa importante, o esclarecedor nunca toque no médium. Porque como tem essa, vamos dizer assim, o médium ou consciente ou semiconsciente, ele se afasta um pouco do seu corpo físico. Quando você toca no médium, é como se você tivesse ali dizendo assim, olha, perispírito, retorna, porque precisa sentir o que está se passando. Você está pedindo uma ordem de sensibilidade. Então, quando ele toca em você, é como se o perispírito voltasse ali, opa, só para sentir, tocou. Aí tem que reafastar de novo. E nesse ida e vinda, gente, a comunicação fica toda bagunçada. Então, se pede, né, sempre para que o esclarecedor nunca toque no médium, porque tocar no médium faz com que ele se aproxime e retraia. E esse aproximar e retrair nem sempre é muito fácil para o médium. Se o médium já é um médium experiente, ele consegue fazer esse exercício até com uma certa rapidez. Agora, se ele é um médium pouco experiente, ele pode simplesmente retornar e falar: nossa, você tocou em mim, eu perdi a concentração. Perdi tudo. Não sei nem o que eu estava falando. Perdeu tudo. Isso acontece, tá? Já aconteceu em sessões que eu estava trabalhando, em que o esclarecedor, sem querer, ele estava ali, como se estivesse dando um passe, e naquele ele baixou, ele tocou no ombro, ele tocou assim no ombro do médium, ele se assustou, voltou, né? Aquele choque, né? Quando a gente, às vezes, está sonhando um pesadelo, ele dá aquele tranco, né? Que retorna, o médium deu aquele tranco, falando: ai, desculpa, eu senti, você tocou em mim, eu perdi a concentração, não sei nem o que eu estava fazendo. E aí perde a concentração. Então, evitar de tocar no médium, porque realmente, como ele está afastado, com o perispírito afastado, é como se ele estivesse dormindo. É como se você estivesse dormindo e alguém lá dá um toque em você, você pum! E aí isso acontece mesmo, tá? Então, evita a todo custo de tocar no médium, porque tocar no médium é como se você pedisse para ele retornar. Inclusive, esse tocar, ele pode ser utilizado se, de repente, o médium ele termina a comunicação e ele fica muito tempo ali, vamos dizer assim, você normalmente, depois que terminou uma comunicação, você pergunta para o médium: tá tudo bem? Precisa de um passe? Precisa de uma água? E às vezes você pergunta alguma coisa e você não tem resposta. Aí, nesse caso, sim, você dá um toque levinho, de leve nele, você percebe que aí ele volta falando: ah, tudo bem, tá tudo bem. É que aí ele como se ele tivesse ali um pouco afastado e ele retorna para a condição, porque terminou o trabalho dele, né? Então, normalmente, eu também costumo utilizar esse tipo de coisa. Eu tenho alguns médiuns na sala onde a gente trabalha que, às vezes, eles ficam tão concentrados que terminou a comunicação, eu pergunto: tá tudo bem, fulano? Ele: tá tudo bem, fulano? Aí eu vou lá e dou um toquezinho bem leve nele, ele: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu percebi que ele retornou, né? Ele estava com o perispírito um pouco afastado e ele retorna. Eu peço normalmente para ele fazer isso, porque terminado o processo de manifestação mediúnica que ele está dando, qual é o trabalho dele agora? Sustentar para que os outros irmãos
e que estão se manifestando pelos outros médios, recebam essas energias, seja pela oração, seja pela vigilância, seja pela própria caridade ali de estar em sintonia com o processo, recebendo aquelas energias salutares. Então, eu dou esse toquezinho proposital, para que ele retorne, porque o seu trabalho agora terminou como médium de psicofonia. Agora o seu trabalho é como médium de sustentação, porque o teu irmão ao lado agora é que vai trabalhar. Então, eu realmente faço isso meio que proposital, quando percebo que ele não retornou, eu dou um toquezinho de leve, até que ele responda para mim, não, está tudo bem. Porque agora você vai descansar um pouco e vai trabalhar no auxílio do próximo que está aí ao teu lado. Normalmente eu faço isso. Obrigado. E eu que agradeço. Deu para entender? Ficou mais ou menos claro? Sim. Perfeito. Eu não quero entrar na parte de que vai ser o diálogo, né? Porque esse é o próximo capítulo. Né? Eu estou ficando nesses 4 minutos da manifestação e da manifestação do processo mesmo da psicofonia consciente. Porque o esclarecimento é a semana que vem. E esse vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Não sei nem como é que o Marco vai fazer em 2 aulas, porque é muita coisa. É muita coisa. Desse jeito você me deixa em maus lençóis. É muita coisa, é muita coisa. Francesco, gostaria de colocar alguma coisa? Não, só repassar algumas coisinhas aí. Por exemplo, você falou da questão da manifestação aí, em que o médium acaba se desconcentrando, né? E o espírito passa para outro médium. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu ainda não tinha muita experiência, né? Ainda não tenho muita também, né? Agora, Todos nós mas estamos naquele momento eu tinha pouca experiência mesmo. E a gente tinha habitualmente ali uns espíritos que vinham e davam mensagem em forma de poema, tá? E tinha 1 ou 2 pessoas que faziam essa comunicação, tá? Nesse dia, nenhuma das 2 pessoas estavam lá. E aí veio para mim, ele veio para mim, e aí eu percebi que a mensagem era em forma de poema. Aí eu falei, olha, eu não estou acostumado a fazer esse tipo de comunicação. Seria melhor você deixar para uma outra pessoa, né? Aí, imediatamente, passou para uma pessoa que estava do meu lado no corredor, e essa pessoa dava algumas mensagens de vez em quando, mas era uma linha, 2 só. Aí, essa pessoa recebeu a mensagem inteirinha, no mesmo estilo que os outros recebiam, poema, tudo quadrado direitinho. Eu falei, olha, tá vendo? A gente tem que prestar atenção às coisas. Os espíritos, eles procuram uma forma de vir e se comunicar. Se aqueles que estão ali costumeiramente não estão, eles vão procurar um outro que tenha condições. Daí é aquela questão que você falou no início, que é muito importante, o médium, formar um vocabulário. Você lembra? Você falou do Divaldo, do Chico, que eles não tinham muita habilidade, tiveram que estudar bastante para poder ter condições de receber essas mensagens. Eu lembro que o Emmanuel pegou o Chico, antes de ele começar a transmitir aqueles livros, e falou para ele, olha, Chico, você ainda não está pronto ainda. E ele falou, mas como que eu não estou pronto? Eu já dou mensagem, faço tudo. Ele falou, não, você não está pronto. Você está pronto para isso, para uma comunicação, etc., pequena. A nossa missão não é essa daí. Você vai estudar por 2 anos, e aí, ao final desses 2 anos, você vai começar a fazer o nosso trabalho. O trabalho que eu tenho para você. Aí, disse que começou lá, aconteceu com o Divaldo a mesma coisa, né? Ele começou a trabalhar 2 anos estudando, praticando caligrafia, porque a caligrafia do Chico era primária mesmo, né? Bem rústica mesmo, apesar dele ser escriturário e tudo mais, ele tinha uma caligrafia bem primitiva mesmo, né? E aí foi por 2 anos fazendo aqueles registros de psicografia, tinha lá uma pilha, aconteceu para os 2 a mesma coisa, uma pilha de comunicações. E aí o Chico falou, poxa, agora já pode publicar tudo isso aí. Ele falou, não, você não vai publicar nada não. Ele falou, tocar fogo nisso aí não serve para nada. Eu falei, mas como não serve para nada? Eu fiquei 2 anos fazendo isso e não serve para nada?
Ele falou, não serve para nada, era o seu treinamento. Agora que vai começar o teu trabalho. E aí começou a vir os primeiros livros, né, dele. Foi Parnaso de Além Túmulo, né, primeiro livro, e assim por diante, que eram livros mesmo, né, que ele jamais teria condições de fazer. E ele começou a fazer. Aí uma coisa peculiar. Lembra aquelas fotos que nós mostramos no começo, no ano passado, que tinha as anotações do Chico atrás das fotografias que eu mostrei para vocês? Você vê lá a caligrafia do Chico. Aquela era a caligrafia do Chico, naquela época. E aí, quando você olha para uma psicografia do Chico, você fala, meu, não foi esse cara que fez isso aí. Não foi. Porque a caligrafia era fluente, uma coisa típica de uma pessoa que praticou a vida inteira a caligrafia e sabia escrever muito bem. E não era o caso do Chico, né? Não era o caso dele. E no caso do Divaldo, a mesma coisa. Tiveram que se dedicar, tiveram que formar condições técnicas para poder serem competentes para fazer o trabalho, que eles fizeram muito bem, têm feito até agora, né? A outra questão é a questão que eu ia falar, né? Falamos de tantas coisas, a questão da quebra de sintonia do médium, né? Que eu me lembro que eu passei para vocês uma comunicação que aconteceu há mais ou menos um mês atrás. Veio um espírito, foi introduzido na sala e que ele tinha sido vítima de um desastre, ou ele tinha sido vítima da guerra, né? Ele estava num estado lastimável. E eu via perfeitamente o rosto dele, mas o corpo dele está totalmente desagregado, né? E naquela hora, né, eu não fiz nenhum juízo de valor, não. Como a intenção ali era fazer a caridade, era atender esse irmão, encaminhar esse irmão para o tratamento, eu não fiz nenhuma análise ali na hora. Mas depois de que acabou a sessão e tudo mais, os outros médiuns que estavam lá, que foram procurados foram colocados para esse espírito e não conseguiram receber a comunicação, não conseguiram recepcionar esse espírito, eles estavam falando da situação do espírito. Aí eu falei, realmente ele estava desse jeito. Mas eu falei, mas eu considerei que era mais importante atendê-lo do que ficar julgando o mérito da questão, a situação dele, a situação em que ele se encontrava e tudo mais. Porque ali, na Se você realidade, fizesse isso, você teria quebrado toda a sintonia. não era uma situação física, era uma situação espiritual e que ele mais tarde iria consertar. Ele ia passar por um tratamento, e nesse tratamento ele ia se recuperar, ia refazer esse perispírito. Então, é um processo demorado, e isso que fique bem claro para vocês que é um processo que todos os espíritos passam, principalmente esses que têm problemas, por exemplo, morre numa cirurgia, ficou faltando um pedaço, ou então sofreu um prejuízo qualquer com relação a um acidente, perdeu um braço, perdeu uma perna, como eu vi acontecer em algumas vezes que eu estive com os irmãos socorristas, né? De casos de espíritos desencarnando ali em desastres automobilísticos, totalmente desintegrado o corpo, né? E eles pegam do jeito que o espírito está, conduzem esse espírito, induzem ele a um sono, levam para o hospital, colocam eles nas camas, fazem o tratamento, e na medida que esse espírito vai se recuperando, ele vai refazendo o perispírito. Todas aquelas sequelas vão desaparecendo. Há casos em que isso demora muito mais, porque, veja bem, às vezes é consequência de vícios da vida, né? E esses vícios são difíceis de ser eliminados, as sequelas que ficam são mais difíceis de ser eliminadas, né? Então, eles passam por um tratamento prolongado, né? O espírito é encaminhado para uma fase de tratamento, ali ele se recupera, ele entra em contato com os seus parentes ali, os parentes vêm, fazem a visita, como no hospital normal, né? Vão lá, dão assistência, dão o calor, né?
da família e tudo, mas esse espírito permanece internado, vai se recuperando, e no momento em que ele se encontra em condições de levantar, de andar, falar, interagir, aí ele é chamado ao quê? Ao trabalho, né? Ao trabalho. Ele vai ser útil para os outros. Sim. E é assim que a vida continua. Tanto é que nós conversamos semana passada, né? E você falou, acho que no final já, quase você falou, a vida no mundo espiritual é uma continuidade da vida aqui. Então, se você tinha problemas aqui, você vai levar seus problemas para lá. E lá, conforme for, você não vai resolver todos eles. Você vai ter que voltar para cá e resolver o que sobrou ainda para resolver aqui, para saldar o seu compromisso. E assim por diante, quantas vezes forem necessárias até a gente conseguir superar esses obstáculos e cumprir com o nosso plano de reencarnação, né? Perfeito. Gente, para a semana que vem, eu tenho uma dica para vocês que quem quiser, é facultativo, né? Quem quiser, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias que se chama o amor e a superação moral. É uma palestra que está no canal dele, que é o Espiritualidade e Vida. Só importa a primeira parte, é um seminário, tá? Mas o importante é só a primeira parte. A primeira parte, ela vai nos ajudar profundamente no entendimento do capítulo 7º que o Marco Antônio vai trabalhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, para ajudar a compreender que é a tarefa mediúnica do esclarecedor, abram o Evangelho, no Evangelho, quer dizer, o Novo Testamento, e leiam o capítulo O Endemoniado Epilético, que vai de Marcos, que vai de 9:14 até 9:29. Isso daí é um processo, é um esclarecimento mediúnico. E aí a gente vai encontrar um esclarecedor, que são, no endemoniado epilético, nós vamos ter ali os discípulos que são esclarecedores e que não vão conseguir fazer o esclarecimento, e aí Jesus faz o esclarecimento. E Jesus vai dizer por que é que os discípulos dele não conseguiram fazer o esclarecimento. Esse capítulo, o 9:14 de Marcos, ele deve ser lido, o finalzinho dele deve ser lido com o de Mateus, que fala o mesmo termo, o endemoniado epilético, e peguem para ler o 17:20 até 17:21. 17:20 até o 17:21. O 17:21 não faz parte do pacote. São só o capítulo 17 e 20, porque por que é que os discípulos não conseguiram fazer. E para encerrar, para quem quiser ainda conhecer um pouquinho mais, tem em Atos dos Apóstolos, o título é Os Sete Filhos de Seva, vai de 19:13 até o final de 19:16. É como uma reunião, como acontece uma reunião mediúnica, em que não há nenhum tipo de preparo e que não há nenhuma educação mediúnica. O que acontece quando você faz uma reunião mediúnica sem preparo e sem nenhum tipo de treinamento? O que vai acontecer? É aquele negócio assim, eu vou fazer uma reunião mediúnica, nem sei o que é isso, mas vou fazer. É o que vai acontecer. Deve vocês lerem esse Atos dos Apóstolos, tá? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho, dar uma lida nisso daí, eu penso que, como é o Evangelho do Cristo, ele vai ter ali as lições precisas de como é um bom esclarecimento. De como é que tem que fazer um esclarecimento. Principalmente nesse de Marcos, que eu falei do endemoniado epilético, porque é ali mostrando os próprios discípulos de Jesus, que estavam ali querendo doutrinar um espírito e que não conseguem. E por que eles não conseguem? Aí Jesus esclarece. Por que é que vocês não conseguem? Aí ele vai dizer, por isso que eu falei, começa por Marcos, o finalzinho de Marcos dá uma ideia do caso, e aí você fala, puxa, mas esse finalzinho você vê lá em Mateus.
né? Em Mateus, Mateus anota com mais proficiência o que é que Jesus disse, por que é que vocês não conseguiram. E aí você vai entender. Então, esses capítulos do Evangelho nos ajudam, assim, profundamente a entender como funciona o processo do esclarecimento, como se dá o esclarecimento. Eu gostaria de ser, no futuro, um doutrinador, um esclarecedor. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro que há a educação mediúnica, mas existe no próprio Evangelho do Cristo como um esclarecedor deve fazer. O que precisa ter o esclarecedor para ele poder realmente ter sucesso, ou em todas, eu não diria que em todas é quase impossível, mas na grande maioria dos atendimentos ele encontre o sucesso. Jesus nos ensina, Jesus ali nos ensinando, olha, se você quer realmente ajudar esses espíritos, que ele chama de endemoniados ali, esses espíritos obsessores, se você quer realmente ajudar esses espíritos, como é que você vai fazer? Ele vai dizer ali precisamente o que você precisa ter para você poder fazer. Tá? E vou dizer para vocês, funciona, e hoje eu trabalho como esclarecedor e médium, funciona 100% das vezes. Tá? O que está escrito ali funciona perfeito. Não tem, se você realmente seguir o que está ali, não tem erro. Que nem a gente fala assim, tira e queda. Não tem como errar, é perfeito. Aquilo ali é um ensinamento realmente que não tem como você fracassar nisso daí. É perfeito. Se você seguiu aquilo, você pode ter certeza, qualquer um ali você vai encontrar solução para isso. Ó, geração Por favor, incrédula. alguém poderia pôr aqui no chat as indicações da leitura de Mateus e do outro? Eu vou fazer o seguinte, Nábia, depois eu digito, hoje não dá mais tempo, mas amanhã eu coloco para vocês, tá? Para quem não, ela disse que cortou o áudio, né? Então, só para recolocar, Marcos, tá? Capítulo 9, o endemoniado epilético, e 9:14 até o final, 9:29. Aí você vai para Mateus, que também é um endemoniado epilético, é o capítulo 17, você vai ler só o versículo 17 e 20, que é o resultado. O que você precisa para que isso dê certo. E para você que quer saber uma reunião de desobsessão, que é uma bagunça, leia em Atos dos Apóstolos, os 7 filhos de Seva, começa em 19:13 e vai até o final de 19:16. Aí você vai ver como é que o que acontece quando você não se prepara. Eu gostaria de ver alguém comentando sobre isso. Comenta de maneira assim fantástica. Haroldo Dutra Dias, o amor e a superação moral, primeira parte. Isso está no canal dele também. Só assista a primeira parte, que na segunda parte ele sai para almoçar. Depois que ele volta do almoço, acho que ele se perde, porque ele estava falando de uma coisa, de repente ele vira para falar de outra. Mas a primeira parte está muito boa, realmente traz muita coisa interessante. E quem lê e ouvir tudo isso daí vai conseguir apertar bastante o Marco Antônio. Ó, geração incrédula. Ó, geração incrédula. Até quando você dizia Jesus, né? Ó, geração incrédula. Geração, gente, o Marco falou uma palavra bonita, geração, provas e expiações, tá? Ele não está falando daqueles ali que estavam junto dele. Geração no Novo Testamento é provas e expiações inteirinha, tá? Toda a provas e expiações. Isso é uma geração. Então, ali tem bastante figuras de linguagem, mas você lendo, você vai perceber por que os discípulos não conseguiram, porque Jesus ele é muito enfático no que é que está faltando para vocês não conseguirem realmente ali esclarecer esse espírito. Está faltando para vocês uma coisa importantíssima. E é uma palavrinha, um monossílabo, mas está faltando. Está faltando. Então, leiam que realmente é muito importante isso, tá, gente? Alguém ainda tem alguma dúvida a respeito de hoje, sem falar da esclarecimento, por favor. Mari. Eu apertei sem querer, desculpa. Alguém teria mais alguma dúvida? Sem falar de esclarecimento. Esclarecimento semana que vem. Enquanto só da atividade mediúnica
da psicofonia consciente ou do médium falante, como está no livro dos médiuns. Esse processo é bom a gente conhecer, porque 99% hoje é médium consciente. Então, já sabe como é que funciona o processo, tanto de um lado como do outro. Tudo bem, gente? Então, vamos partir para o nosso encerramento. Quem poderia fazer para nós o encerramento hoje? Lembrando que amanhã eu digito no nosso grupo, eu coloco tanto a palestra, o link da palestra, como os textos do Evangelho. Lembrando que não é Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Eu uso o Evangelho segundo o Espiritismo, eu só uso para fazer palestra, né? Normalmente eu trabalho direto em cima do Novo Testamento e da Torá, né? Da Torá da Sefer. Eu prefiro trabalhar com o conjunto completo, né? Usando sinópticos e usando João, principalmente no que diz respeito à parte do cenáculo, a parte da crucificação ali, do trabalho ali junto aos discípulos ali, já chegando em Jerusalém, que é realmente a parte mais, onde João realmente traz mais aprofundamento, inclusive porque João é o único que fala sobre o Paracleto, sobre o Consolador, né? Então aí essa parte eu trabalho mais com João, direto no próprio Evangelho. Coloco para vocês. Quem pode fazer para a gente o encerramento, por favor? Gente, eu fiz a abertura, alguém pode fazer o encerramento? Ninguém faz, eu faço. Vamos lá, mano. Obrigado por ajudar a gente aí. E obrigado a vocês todos que ficaram até agora. Eu vou colocar no grupo, sim, todos os dados, porque eu vi que o pessoal foi saindo, que é natural, tá, gente? Todo mundo tem os seus afazeres, e eu coloco no grupo, pode ficar tranquilo. Vamos lá, cerrando nossos olhos mais uma vez. E agradecer a toda a espiritualidade que nos ajudou no estudo da noite de hoje. Agradecer pelos esclarecimentos que tivemos. Ao Eduardo, que conduziu com maestria mais esta noite. E a todos aqueles que participaram, nos ajudando de alguma forma. Rogamos ao Pai, essa espiritualidade que se encontra conosco, que nos acompanhe durante essa semana, que nos intua, que mais do que aprender, que eles nos ajudem a colocar em prática tudo aquilo que vimos na noite de hoje. Solicitamos a licença para encerrar o trabalho de hoje, esse estudo maravilhoso, e o que vamos fazer com a prece maior, a prece que Jesus, nosso mestre, irmão maior, nos ensinou, e que ela possa ser transformada em bênçãos e luzes, a recair sobre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus.